Então vamos dar continuidade aí à aula. Então, ó, só recapitulando aí, ó, as nossas datas importantes, ó, a nossa prova então vai ser no dia 16, ó. Dia 16, avaliação de sistemas de telecomunicações. Certo? Aê, deu certo! Vamos lá. Então vamos continuar aí, né? Com a nosso sistema de bônus, né? Então hoje mais 3 exercícios, tá? Aquele sistema, né? 80 pontos pela tentativa, né? Resolver o exercício e o primeiro que acertar corretamente leva aí 400 pontos. Ô, Neander, Oi, pode é só o perguntar. primeiro que acertar corretamente ou qualquer um que acertar corretamente os 400 pontos? Não, só o primeiro. Aí depois os outros todos ganham 80. Porque aí já vai ter a resposta, já vão saber a resposta e já não tem mais o mesmo efeito. Certo? Então é só o primeiro, ó, é o primeiro aluno a responder a questão corretamente. Certo? Vamos lá então. Então a nossa última aula, né? Hoje vai ser a nossa última aula de sistemas de telecomunicações. Vamos dar início aí. Então vamos lá. Exercício número 1. Em ciência da computação, CSMACD do inglês Carrier Sensor Multiply Access with Collision Detection é um protocolo de telecomunicações que organiza a forma como os dispositivos de rede compartilham o canal utilizando a tecnologia Ethernet. No padrão Ethernet, que também é CSMACD, é necessário que o sinal contendo os dados seja capaz de ir e voltar no maior comprimento do meio físico. Considere a construção de um novo padrão de redes, CSMA/CD, que funcione a 1 gigabits por segundo sobre um cabo de 1 km sem repetidores. A velocidade do sinal no cabo é de 200.000 km por segundo. Pergunta: qual é o tamanho mínimo de quadro em kilobytes? Então, 30 minutos aí para vocês responderem. Habilita o microfone e fala para todos os outros do grupo ouvirem, certo? E faltando aí 5 minutos para o tempo acabar, eu vou avisar para vocês me mandarem para ganhar os 80 pontos, certo? Então, boa sorte aí para todos. Então, agora, 7h19. Então, até 7h45, tá bom? Dica do capítulo vai ter? Não, hoje eu não vou dar dica, não. Tem que procurar em todos os capítulos do livro, já estudando para a prova. Ih, Salimar. Aí mata nós, professor. Pode consultar no livro, nas aulas anteriores, nas videoaulas, tá? Consulta ali na internet também, pode consultar.
Professor? Diga. É 1,25 kilobytes? Ainda não. Ainda não? Outros alunos, o Vitor me enviou também um 25, o Ronan me enviou 1,25. Está muito próximo, mas ainda não é a resposta exata, certo? Beleza. Pessoal, muita gente bem próximo da resposta correta, hein? O exercício de vocês estão me mandando aqui, está correto. Só tem que prestar atenção no final, questão lá dos kilobytes. Que me mandaram o Vitor, o Ronan também me mandou e o Guilherme. Está muito próximo, os três estão muito próximos da resposta certa. Falta só um detalhe para acertar a questão. Pessoal, o Vitor me mandou aqui, ele foi o primeiro a acertar a resposta, certo? Então ele tirou os 400 pontos, certo? Então vocês, o restante vai com 80 pontos. Chupa, Guilherme.
O Vitor acertou porque ele falou que o microfone dele não tá funcionando. Então ele ficou com 400 pontos. Então vou dar mais um tempinho para vocês finalizarem aí. Daqui a pouco a gente corrige o exercício.
Pessoal, tempo encerrado. Quem ainda não enviou a foto, ó, envia aí para garantir os 80 pontos. Vocês acharam aí a resposta? Qual que foi o problema? Vamos lá, vamos corrigir. Então vamos lá. Vamos voltar aqui no problema, né? Como ele disse aqui, ó, é necessário que o sinal contendo os dados seja capaz de ir e voltar no maior comprimento do meio físico. O cabo tem 1 quilômetro, então se é necessário que ele vá e volte, ó, então ele tem que fazer um percurso de 2 quilômetros. A velocidade é de 200 mil quilômetros por segundo, então o tempo, né, que esse sinal leva para ir e voltar é de 10 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, né, 10 microsegundos. A capacidade aí vai ser, então, de 1 gigabits por segundo vezes 10 microsegundos. Então, a quantidade aí de bits vai ser de 10 mil bits. Certo? Como a gente sabe, um byte tem 8 bits. Dividindo 10 mil por 8, a gente vai encontrar 1.250 bytes. A única questão aí, ó, vocês tinham errado, foi nesse final aqui, ó. 1 kilobyte não são 1000 bytes, é 1024 bytes, certo? Ah, era kibibyte. É kibibyte, é porque popularmente a gente fala kilobyte, né? Só que na verdade É, os cálculos de telecomunicação é tudo kib, né? Eu esqueci. isso. Kibibyte. O K é 2 a 10, o M é 2 a 20, o giga é 2 a 30 e assim por diante. Então dá uma pequena diferença aí, ó. Então, ó, a capacidade do quadro é de 1,22 kilobytes, certo? Então foi só isso aí. Então quem me enviou aqui, vamos lá, ó. O, então o Douglas, 80 pontos, Guilherme 80, o Ronan 80, o Vitor 400 pontos e o Thalisson 80 pontos. Vocês já estão aí, já vão começar a prova com esses pontos. Mais alguém? Vamos passar para a questão número 2. Vamos lá. Exercício 2. Uma portadora representada por 10 vezes o cosseno de 2π vezes 10 elevado à sexta t volts é modulada pelo sinal 3 vezes o cosseno de 2π vezes 10 elevado a 3t volts. Então, aqui, ó, 3 perguntas. Ó. Calcule. Letra A, o índice de modulação em porcentagem. Letra B, a amplitude em volts. E letra C, a frequência das bandas laterais em megahertz do sinal AM/DSB/TC. Certo? 30 minutos aí para fazer essa. A dica, né, ela é lá da primeira VA, essa daí, né? E vai precisar de um pouquinho de trigonometria aí para resolver ela. Certo? Então, até agora 7h50, até 8h20.
Pessoal, o Vitor me enviou aqui o exercício dele, ele está sem microfone, mas ele também acertou esse exercício, certo? Respostas corretas. Então, 400 pontos para ele. Cancelo, Vitor. Ô, louco, Kainan. Aí não dá, não, hein? O cara é um gênio, mano.
Pessoal, tempo encerrado. Vamos enviando aí, ó, para garantir os 80 pontos. Quem ainda não enviou. E vamos corrigir aí essa questão. Vamos lá. Antes, vamos abrir o livro, né? Vamos voltar lá no livro. Fazer uma revisão aí. Na prova também vai cair a primeira VA, né? Então é bom dar uma olhada na matéria da primeira VA também. Professor? Oi, pode perguntar. No caso, essas 12 questões vai ser do mesmo jeito? Seis tipo, teórica, até tudo de marcar, né? Que eu tô A falando. prova, Mas você você vai prova, cobrar 6 de teoria, 6 de conta, como vai ser? não, ficou padronizado isso aí também. Vão ser 12 objetivas e 4 de cálculo, né? 4 discursivas, vamos dizer assim. Depois eles vão falar como é que vai ser o processo, como envia? Eu vou passar as instruções, né? E também eu vou mandando para vocês no grupo e vou deixando também no AVA, Ok. certo? Porque agora vai ter que ser pelo Forms, né? Então vocês vão ter, provavelmente deve ser da mesma forma que a gente faz a aula, né? Vocês também vão receber o formulário e vocês vão ter que responder no Teams, né? Então lá da primeira VA, ó, quando a gente falou de rádio transmissão e rádio recepção, a gente falou da modulação AM, né? E lá, ó, ele falava desse tipo de modulação aqui, ó, AM, DSB, TC, certo? E a fórmula aqui, ó, para esse sinal aí, ó, em modulação AM, DSB, TC, né? AM é a modulação em amplitude, né? A gente já tinha visto, amplitude modulada. DSB, banda lateral dupla, em inglês, né? E TC é a portadora transmitida. Então a fórmula é essa daqui, né? MT seria o sinal, né, a ser transmitido. O A, cosseno de ômega CT, é a portadora, né? A é a amplitude da portadora e ômega C é a frequência da portadora. Nesse caso desse sinal aqui, ó, só vou lembrar uma coisa com vocês, ó, lá nas primeiras aulas, vou lembrar aqui, ó, lá no encontro 7, a gente já tinha feito essa dedução aí, ó, mais para um sinal AMDSB-SC, certo? Aqui no livro, né, ele mostra o sinal PC, ó, portadora transmitida, e FC é portadora não transmitida. Então, no caso, a gente tinha que usar essa daqui, certo? Até na época eu tinha colocado PC aqui, depois eu fiz essa correção. Mas vamos voltar lá para o nosso exercício, ó. Então, nesse caso aí, ó, tem que aplicar aquela fórmula lá. Aquela do livro, né? Então, aqui a gente tem o sinal, 3% de 2π 10 elevado a 3t, né? Como estava lá no livro, ó. MP é a amplitude do sinal e ômega n é a frequência do sinal. E aqui a portadora, ó. C em inglês, né? Portadora em inglês. A cosseno de ômega CT. A fórmula é essa daqui, ó. Sinal AM. Então, substituindo aqui, ó, o MT, tirando dos parênteses, aqui ficou uma multiplicação de cossenos, ó, então a gente tem que usar essa propriedade trigonométrica aqui, né? Produto a gente passa para uma soma, e usando essa propriedade aqui trigonométrica, ó, para deixar o ômega C antes,
Então, a gente vai ver aqui, ó, que vai ficar 3 parcelas. A própria portadora, a banda lateral superior, ó, você soma as frequências, e a banda lateral inferior você subtrai, ó, portadora do sinal. Lá da teoria também do livro, ó, o coeficiente de modulação, ó, é a amplitude do sinal dividido pela amplitude da portadora. Então, é só pegar aqui, ó, 3 dividido por 10. Né? 3 dividido por 10, dá 30%. Quando você está com as fórmulas prontas, fica simples, né? A amplitude das bandas, ó, é a mesma, ó, tanto da lateral superior quanto da lateral inferior, ó. É a amplitude, ó, da portadora sobre 2. Então, é só pegar aqui, ó, 3 dividido por 2, dá 1,5. E as frequências, é só você, ó, da banda superior soma, da banda inferior subtrai, ó. Então, aqui está em ômega, né, que é 2πf, 2π vezes a frequência. Então, era só pegar aqui, somar as frequências aqui, ó. Daí aqui 10 à sexta mais 10 ao cubo dá 1,001 vezes 10 à sexta, né? 1,001 MHz, a superior. E 10 à sexta menos 10 à terceira, 0,999 vezes 10 à sexta, 0,999 MHz. Então as respostas são essas, ó, 30, 1,5, 1,001 e 0,999. Certo? Se tiver um exercício com outros números, é só substituir por essas fórmulas. Mas você tem que ver, né? Qual que é o sinal, né? Se é PC ou se é SC. Se for PC, a gente usa essas fórmulas aqui. Se for SC, a gente usa as fórmulas lá do encontro 7, lá do início do curso. E vamos terminar aí a aula, né? E terminar a matéria, né? Terminar em sistemas de comunicações com o último exemplo, né? O 3. Vamos lá. Um sistema de comunicações é constituído por um cabo de 160 km. Considere que a potência entregue ao cabo é de 5 watts e que existem N repetidores ao longo do cabo. Cada repetidor tem um ganho de 80 decibéis e a potência mínima à sua entrada de 40 microwatts. Considere alfa, a atenuação provocada pelo cabo, igual a 2 decibéis por quilômetro. Determine o número de repetidores a instalar e a posição de cada um no sistema, de modo que a potência entregue à saída seja de pelo menos 2 watts. Então, 30 minutinhos aí para vocês responderem. Dá até 8h50 para vocês. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem aí os 40 pontos.
Professor, a resposta correta é 4 repetidores? Correta resposta. Tô mandando seu WhatsApp agora, a internet tá meio ruim aqui, beleza? Tá bom. Só que tá faltando ainda as posições, né? Mas o número de repetidores está correto. É isso mesmo. Beleza. Tem como me explicar o que é essa posição que eu não entendi direito? Tô tentando entender, mas não entendi, não. As posições, você vai falar quais as posições que elas estão em metros, em quilômetros no caso, né? Porque o cabo tem 160 quilômetros. Então, quais os pontos em que você tem que colocar os repetidores? Os 4 repetidores. No caso, é a distância entre eles, dos 4 repetidores, né? Isso, qual é a distância que eles vão estar um do outro.
Pessoal, o Douglas Marcos me mandou aqui, ó, a resposta correta. Então, 400 pontos para ele. Pessoal, o pessoal está me mandando aí respostas até corretas, fizeram de forma correta, mas o primeiro que me mandou aí foi o Douglas, certo? Me mandou o exercício resolvido corretamente e a foto do exercício, né? O Ronan também acertou, Guilherme acertou também a quantidade, as distâncias, a primeira distância está correta, então 400 para o Douglas, 800 para o restante. Dá mais uns 5 minutinhos aí para vocês finalizarem.
Pessoal, tempo encerrado. Quem ainda não enviou a resolução, envia aí para garantir os 80 pontos. E vamos fechar aí, né? Vamos fazer a correção aqui. Então, esse exercício, para finalizar, né? Ele volta lá nos conceitos de decibéis, né? E de a equação básica aí dos sistemas de telecomunicações, né? Então, a gente tem um cabo de 160 quilômetros, a potência de entrada é em 5 watts. Então, a gente sempre trabalha, né? Ou em valores lineares, ou em valores em decibéis, ou decibéis miliwatts, né? As potências de entrada e saída, né? Transmissor e receptor, ó, em decibéis miliwatt. Os ganhos a gente coloca em decibéis. E as atenuações, né? As perdas, a gente coloca em decibéis. E aí a equação sempre é qual? Potência do receptor é a potência do transmissor, mais os ganhos, mais as atenuações, lembrando que as atenuações vêm com sinal negativo, né? A atenuação é o inverso do ganho, que a gente viu lá no início do curso, né? Então, vamos lá. Ele também coloca uma condição aí, né? A potência mínima da entrada de cada repetidor é de 40 microwatts. Também está em microwatts, ó. O ganho de cada repetidor, né? O ganho de cada repetidor é de 80 decibéis. A atenuação, a gente viu isso também lá naquele capítulo de linhas de transmissão, né? 2 decibéis por quilômetro e a potência de saída é de 2 watts. Então, essa daqui é a lei de Fries, né? Ela tem sempre esse formato aqui. Como são N repetidores iguais, ó, jogando aqui na fórmula, eu consigo descobrir o número de repetidores, ó. Vamos lembrar lá, ó, como que passa, né? De watts para decibéis miliwatt, ó, é 10 vezes o log da potência em watts dividido por 1 miliwatt. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 watts substituindo, vai dar 33,01 decibéis miliwatt. 5 watts na entrada, ó, que seria, vamos dizer assim, né, o transmissor, vai dar 36,92 decibéis miliwatt. A atenuação, ó, decibéis por quilômetro, em 2 quilômetros, ó, atenuação sinal negativo, ó, menos 360 decibéis, o valor em decibéis. Se você colocar o valor da atenuação em watt por watt, né, como é uma relação, não seria 2 vezes 160, né? Menos 160, vezes 160. Teria que ser elevado. Aqui na fórmula, né, 3301 é igual a 3699 mais n vezes 80 menos 320. Ó. Arredondando para cima, tem que ser um número inteiro, dá 4. Então, a resposta era 4 repetidores. Só fazendo um ajuste aqui, para a gente ver as posições, né? Substituindo aqui os valores, ó, para 4 repetidores, ó, a gente tem um ganho um pouco abaixo de 80, ó, 79,01 decibéis, para garantir essas potências de entrada aqui do transmissor e de saída do receptor. Certo? Fazendo aqui um esquema aos 4 repetidores com as distâncias, né, para determinar as posições. A potência de entrada mínima aí de cada repetidor é 40 microwatts, né, aqui em decibéis miliwatts, ó, substituindo aqui, ó, vai dar menos 13,98 decibéis miliwatt. Certo? Aqui, ó, é a equação do balanço, né, do enlace de fluxo, né, menos 13,98 menos 13,98, 36,99 a partir desse primeiro aqui, né? Eu tinha calculado aqui, ó. 36,99 é a entrada. Menos 2 vezes L1. Esse aqui, ó, é a atenuação por quilômetro. L1 seria quantos quilômetros eu teria aqui, né? Jogando na fórmula vai dar 25,48 quilômetros. Essas distâncias aqui são iguais, ó, por quê? Porque a entrada tem que ser de 13,98 aqui, ó.
certo? 13,98. A entrada aqui, ó, do primeiro repetidor também tem que ser no mínimo menos 13,98. O ganho é de 79,01, aproximadamente 80. E aqui tem a atenuação, ó, menos 2 decibéis por quilômetro vezes L2. Eu saberia que a distância tem que ser no máximo de 39,55 quilômetros. Essas distâncias aqui têm que ser iguais, ó, por quê? Porque a entrada dos repetidores é a mesma, certo? O ganho é o mesmo e a atenuação do cabo por quilômetro é a mesma. Então, essas três distâncias aqui são iguais. O cabo tem 160 quilômetros, né? Se eu subtrair essas medidas aqui, ó, eu vou encontrar a última medida aqui até a saída, que seria de 16,01 quilômetro. Certo? Lembraram aí? Isso aí é um dos conceitos mais importantes aí de sistemas de telecomunicações, né? Essa parte aí de escalas logarítmicas. Eu esqueci de calcular o ganho, por isso eu achei primeiro. O ganho, né? Faltando o ganho. É o ganho do repetidor. Deixa eu só fazer uma... Vamos só voltar um pouquinho aqui, ó, numa aula anterior, que aí eu... Tirar esse aqui. Foi numa aula também lá da primeira VA, ó, só recapitulando aí, quando a gente viu essa parte de linhas de transmissão, né? E lá a gente viu a questão da atenuação, né? A atenuação no cabo. Então, até depois eu estava olhando aqui, ó. Depois vocês façam uma correção nessa aula, lá atrás dessa aula. A gente voltou nesse assunto aí, nesse exercício. Que ele pedia a atenuação do cabo ao fim de 2 quilômetros. E aí, na resolução aqui, ó, só para a gente lembrar aqui, ó, que é exatamente isso que ele fez aí. No caso aí, ele tinha dado a atenuação por quilômetro, porque ele queria saber qual é a atenuação total depois de 2 quilômetros. Então, aqui, ó, tinha dado uma atenuação de 1,84 decibéis por quilômetro, certo? Como você quer em 2 quilômetros, é só você multiplicar por 2, ó, dá 3,68. Se você passar para watt por watt, ó, você vai ter uma atenuação, ó, de 1,53 watt por quilômetro. Está correto, não tem problema nenhum você passar, ó, de decibéis para watt por watt. O problema é o seguinte, ó, em decibéis você soma. Então é o seguinte, em decibéis você vai somar, ó, então se são 2 km é 1,84 mais 1,84, que dá os 3,68. Em watt por watt você multiplica. Então, ó, se deu 1,53 é a multiplicação, ó, vai dar 2,33, que passando para decibéis dá os mesmos 3,68 decibéis. Ó. Certo? Então, ó, quando for trabalhar em decibéis, nessa questão de atenuação, é só multiplicar, né? Você vai somando a quantidade de quilômetros. Quando for em watt por watt, aí você tem que multiplicar. Vou voltar então para a nossa aula. Mais alguém aí me mandou? Vamos fechar então as pontuações aqui, ó, como que ficou aí, ó, no final, ó. O Anderson ficou com 240. Então, esses são os pontos bônus, né? Vamos dizer assim, né? Vocês vai somar isso aí na nota da sua prova. Douglas, 560. Guilherme, 480. É isso? Ronan, 160. Thalisson, 320. E o Vitor, 1.040 pontos. Então, essa aí foi a
pontuação final, certo? Vamos então, para finalizar a aula, eu vou voltar lá no início. A nossa prova vai ser no dia 16, certo? A gente vai enviar maiores informações. A questão é que ela vai ser feita, é só um dia para ser feita e ela vai ser feita no Forms do Teams, certo? Ela vai ser aberta só esse dia, professor? Só vai esse ser... dia. Ah, Não vai ser como a gente fez, né? Que tinha uma semana para fazer, né? É só no dia da prova, certo? Então vai ter só esse prazo aí desse dia para fazer a prova, certo? A prova vão ser 12 questões objetivas e 4 questões discursivas. Isso aí também ficou padronizado para todos os professores. Certo? A matéria da prova é a matéria toda, certo? Eu vou colocar exercícios e questões aí de todos os capítulos. Evidentemente que é mais focada na segunda VA, né? Que a primeira a gente já fez prova e já tinha feito prova, mas também vai cair das unidades 1 e 2. Então, as 4 unidades, a matéria da prova, as 4 unidades. A gente não vai ter mais aula, né? Porque semana que vem é o simpósio. Na outra semana, vocês vão fazer as provas blended interativas. E na outra já vai ser a nossa avaliação. Beleza? Dúvidas? Não. Então, vou parar a gravação aqui da aula.